Olá pessoal, sou o professor João Paulo Oliveira, professor de Legislação Específica do SES, e essas são algumas dicas para o cargo de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Essas dicas dizem respeito à Lei 8429, cobrada dentre as normas específicas no edital de vocês. Bem, primeira dica, qual o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? Ou seja, quem é que pode praticar o ato de improbidade administrativa? O artigo 2º da Lei 8429 nos mostra que o ato de improbidade pode ser praticado por agente público. Agente público pode ser conceituado como toda pessoa física que presta atividade própria de Estado. Não importa se através de mandato, cargo, emprego ou função, não importa se de forma remunerada ou não remunerada. Todo aquele que presta atividade própria de Estado é tido como agente público e pode ser sujeito ativo de improbidade administrativa. Os agentes políticos também podem ser sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa, salvo aqueles que podem sofrer impeachment perante o Congresso Nacional, como o presidente e o vice-presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a dica de número 1. A dica de número 2. O terceiro também pode ser autor de ato de improbidade administrativa. O terceiro, os senhores já percebem, é aquele que não pode ser qualificado como agente público. Só que o terceiro, e essa é uma dica muito importante, não pode praticar um ato de improbidade administrativa sozinho. Sempre que o terceiro praticar um ato de improbidade, o faz em conjunto com o agente público. Seja auxiliando o agente público no próprio ato, seja sendo beneficiado pelo ato do agente público, não existe a prática de ato de improbidade administrativa isoladamente por terceiro. Quando este atua, ele atua sempre em conluio com o agente público. Outra situação é que a Lei 8429 vai trazer consequências específicas para os atos de improbidade praticados. Ela vai, por exemplo, nos trazer que aquele que pratica um ato de improbidade que traz enriquecimento ilícito deverá ter, por consequência, a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. É uma consequência lógica. Aquele outro, cujo ato de improbidade traz dano às entidades indicadas no artigo 1º da Lei 8429, terá como consequência a indenização desse dano. Mas para garantir o efeito prático da ação de improbidade administrativa, a norma permite que haja um pedido ao Poder Judiciário, à autoridade judiciária competente, para que traga a indisponibilidade dos bens. E essa indisponibilidade é que vai garantir a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ou então a indenização devida pelo dano causado a uma das entidades previstas no artigo 1º da Lei 8429. Quarta dica, meus caros amigos. Os atos de improbidade administrativa podem ser praticados, via de regra, através de dolo. Não se admite responsabilidade objetiva no que tange a ato de improbidade administrativa. Via de regra, se aceita o dolo. O dolo pode ser genérico, não tem problema, mas se aceita o dolo. E só excepcionalmente se admite ato de improbidade administrativa culposo. Se os senhores forem perceber, a única hipótese de ato de improbidade administrativo culposo é daquele conjunto previsto no artigo 10 da Lei 8429, que nos traz o bloco dos atos de improbidade que causam dano às entidades mencionadas no artigo 1º. Quer dizer, os atos de improbidade do artigo 9º, do enriquecimento ilícito, os atos de improbidade relacionados à tributação do artigo 10A e os atos de improbidade relacionados à contrariedade aos princípios da administração só são admitidos na modalidade dolosa. O único ato de improbidade que pode ser cometido, repito, na forma culposa é o ato de improbidade que traz dano às entidades mencionadas no artigo 1º. E por último, a quinta dica diz respeito ao artigo 12 da Lei 8429, o artigo 12 que traz diversas sanções, essas sanções têm natureza cível, e eu tenho entre as sanções a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, a indenização, a suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo ou função, a multa, a proibição de licitar ou contratar com o poder público. Qual é a dica? É que essas sanções podem ser aplicadas em conjunto ou isoladamente. Quer dizer, não se obriga que o magistrado aplique
todas essas sanções de uma só vez. Elas podem ser aplicadas em conjunto, mas também podem ser aplicadas isoladamente, de acordo com as ponderações do caso concreto. Ou seja, há necessidade de se verificar a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicada, tendo em vista o ato cometido pelo próprio agente público, sozinho ou em conluio com terceiro. Então, são essas as dicas para que nós possamos iniciar as nossas conversas sobre legislação específica para o cargo de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. A todos vocês, meu muito obrigado. Um grande beijo no coração. Bons estudos. Fiquem com Deus. Espero vê-los bem próximo.